Fala pessoal, como é que vocês estão? Rafael Hatman aqui. Então galera, grandes treinadores que nunca foram jogadores. Isso é muito comum no nosso futebol. Temos até entre os 3 melhores treinadores da história, até dois, que está entre os dois, entre os três, que nunca foi jogador. O primeiro deles é o Arrigo Sacchi. O Arrigo Sacchi, para quem não sabe, revolucionou o futebol do Milan nos anos 80 e 90 e muito mais no futebol italiano. Ele que no Milan foi campeão da Champions 2 vezes, ele que treinou aquela leva de holandeses do Milan, vamos deixar claro, Gullit, Van Basten, Rijka, aquela leva de holandeses, que foi ele que levou para lá. Ganhando inclusive um italiano invicto, né? Um campeonato italiano invicto, eu não lembro se é na temporada 87, 88 ou 89, 90, mas é um desses anos que ele ganhou italiano com um dos melhores futebols da época. Foi consagrado para treinar a seleção italiana, assumiu a seleção italiana em 91, fez um excelente trabalho, vice-campeão do mundo em 94 e conseguiu chegar na Euro de 96, mas decepcionou. Mas ele fez a sua história e ele nunca foi jogador. Esse é um ponto muito legal. O Arrigo Sacchi nunca foi jogador e ele foi aquele treinador que queria um futebol bonito, vistoso, sem que os times italianos, até a seleção, ficassem tanto presos atrás. Ficassem tão presos atrás. É muito legal ver que o Arrigo Sacchi fazia isso muito bem. E uma coisa que eu estou tentando me recordar, mas que eu acho que ele usava muito, era a função de 3 defensores, que lembramos, o Milan tinha Baresi, que jogava de livro, Costa Curta e Maldini. Imagine você ter 3 defensores dessa magnitude, gente. Ter entre os melhores defensores da história, 3 que fizeram história no Milan. Aí, cara, é muita coisa, mas é muito bom ver que o Arrigo Sacchi sabia o que estava fazendo, ele que era um baita de um treinador, isso eu não tenho dúvida, tanto que tá, na minha visão, o segundo melhor treinador da história, perde só para o Sir Alex Ferguson, ele tá sim acima do Guardiola para mim, bem acima do Guardiola. Outro treinador, agora falando de brasileiro, Carlos Alberto Parreira, que teve muito sucesso no Fluminense nos anos 80, ganhando o Brasileirão Série A, e assumiu outras equipes, seu futebol internacional, assumiu o Kuwait, Arábia Saudita, fazendo trabalhos bem legais. Voltou para o Bragantino nos anos 90, sendo vice-campeão brasileiro, e assumiu a seleção ganhando a Copa de 94. Aí ele vem, não teve uma passagem de muito sucesso no Valência, tentou, foi para a Turquia e ganhou na Turquia pelo Fenerbahçe, treinou muito bem a equipe do Fenerbahçe, diga-se passagem, assumiu outras seleções também, tem a seleção da África do Sul, tem, como disse, a Arábia Saudita, a Kuwait, ou seja, grandes treinadores, grande treinador que ele foi nesse período do futebol brasileiro, assumiu o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro ainda, no ano mesmo de 2002, voltou para a seleção, tentou voltar aquele quadrado lá de 2006 que não deu certo, mas que ele está na história do futebol brasileiro, ele fez trabalhos muito bons em algumas equipes, teve outros que ele capengou, mas ele é um treinador que nunca jogou bola e que mostrou sua capacidade, como o Oswaldo de Oliveira. O Oswaldo é engraçado que ele teve sempre o trabalho interrompido no meio. Quando ele ia para ganhar, tirava e interrompiam ele. Ele que iniciou de maneira estratosférica no Corinthians, campeão brasileiro, campeão mundial. Aí vem também o título paulista. Aí ele assume o Vasco em 2000. Tem o trabalho interrompido no meio pro fim com o Vasco. Ele ia ser campeão brasileiro, tanto que o título é dele. Eu considero que o Oswaldo é campeão brasileiro da Mercosul 2000, porque ele montou aquela base, ele montou aquele time da maneira que joga. Ele fez o time daquele jeito. Aí temos o Fluminense em 2001, quando o Fluminense chegou à semifinal do Brasileiro, depois de uns anos atrás, com o Parreira ganhar a Série C em 99, ou seja, era o Fluminense se reerguendo, o Oswaldo fez um trabalho excepcional. Tem o São Paulo, que ele trabalhou bem pra caramba no São Paulo, uma pena que foi eliminado pelo Santos, mas conseguiu mostrar um trabalho incrível no tricolor, depois assumiu o Flamengo, passou por outras equipes, veio o Santos em 2005, Cruzeiro em 2006, aí ele foi fazer história no Japão e a partir daí a carreira foi decaindo um pouco. Foi decaindo, que ele foi ficando um pouco mais velho, podemos dizer assim, que ele não se atualizou ao futebol moderno, mas que ele fez história, ele fez. Outro treinador, e que é muito bom, é o Paulo Autuori.
O Paulo Autuori, que nunca foi jogador, teve chance de fazer sucesso na Europa, no Benfica, mas não teve a oportunidade necessária para treinar na Europa. O Paulo Autuori, que ganhou o brasileiro com o Botafogo, sendo o último do Botafogo, foi com o Autuori, Túlio Maravilha voando, ganhou a Libertadores em 97 com a equipe do Cruzeiro, um trabalho excepcional. Aí ele passou um trabalho, o outro assumiu a equipe da seleção peruana, no caso não da seleção, assumiu o Alianza Lima, ganhando, não lembro se foi Apertura ou Clausura, um dos dois, ganhou esse título. O Alianza Lima assumiu o Sport Cristal, aí ele ganhou os dois, Apertura e Clausura, ele ganhou o campeonato peruano. O Alianza Lima foi em 2001 e o Sport Cristal em 2002, ou seja, na América do Sul ele fez um trabalho muito bom. Ele assumiu depois a equipe da seleção, aí ele assumiu a seleção em 2003, fazendo um trabalho muito bom na seleção. Saiu, assumiu o São Paulo, foi campeão da Libertadores do mundo, tanto que o Leão eu considero o Leão campeão da Libertadores. O Autuori terminou o trabalho do Leão, assumiu porque o Leão foi para o Japão. Aí ele saiu do São Paulo, decidiu ir para o Japão, fazer trabalhos lá no Japão, no Catar, voltou para o Brasil para treinar a equipe do Cruzeiro em 2007. Treinou até que bem, mas depois do 4-0 que sofreu do Galo na primeira final da Libertadores, deixou o Cruzeiro, voltou em 2009 para o Grêmio, foi eliminado na Libertadores, aí ele foi para o Catar, Japão, depois voltou para treinar Vasco, São Paulo não deu certo, ele foi capengando no trabalho, treinou uma equipe europeia, Ludogorets, da Bulgária, e foi bem, ele foi campeão da Copa da Bulgária. Ou seja, o cara tem sua história, ele já até foi cogitado para treinar a seleção brasileira, então não podemos deixar de fora o Paulo Autuori. E para encerrar, vamos falar agora do Maurizio Sarri. O Sarri que começou a ter sucesso no Empoli, aí isso entre 2012 e 2015, assumiu o Napoli nesse período, fez um trabalho muito bom no Napoli, diga-se de passagem, um trabalho excepcional, assumiu a equipe do Chelsea em 2018, campeão da Liga Europa, assumiu a Juventus em 19 e 20, um trabalho muito bom na Juventus. Aí agora ele está na Lazio, ele foi para substituir o Simone Inzaghi. E um trabalho muito bom do Sarri, que nunca jogou bola, mas que mostra que tem um estilo de jogo muito legal. O Autuori tem estilo de jogo para frente, que não importa o estilo que o Autuori use, possivelmente dará certo. São 4-4-2, se é com 3 zagueiros. Às vezes, quando, falando um pouco do Autuori, ele assume o time, ele tende a não mudar muita coisa. Como é o caso do Osvaldo, que não tende a mudar nada, mas põe suas ideias, o Sarri é a mesma coisa. Ele tenta não mudar as ideias de treinadores que passaram lá e muito bem. Então, observemos que esses treinadores, apesar de nunca terem jogado bola, eles fizeram história. O Sarri, para mim, é o segundo melhor treinador da história do futebol. Eu acho que o que o Sarri fez foi incrível. Parreira está entre os melhores também. Como o Autuori, como o Osvaldo, como o Sarri ainda não, que o Sarri ainda não, mas o Autuori já fez sua história também. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like no vídeo, compartilhe o vídeo em grupo, Facebook, Telegram, WhatsApp, compartilhe no Twitter, no Instagram também, me siga nas redes sociais, @Farratio no Twitter, Farratio no Instagram, Farratio no Facebook, e acompanhe o programa Fair Play semana que vem às 21 horas na Rádio Cepan, sexta-feira. Valeu pessoal, fico com Deus a todos. Até segunda.